Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos para ouvir os planos de Deus sobre a tua vida. O nosso primeiro estudo, nós falamos sobre a palavra de Deus. Nós aprendemos que a Bíblia ensina, repreende, corrige e educa. Nós aprendemos também que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Semana da Paixão nos faz recordar do ministério da salvação, onde Jesus Cristo, nosso Redentor, morreu, mas ele não permaneceu na cova, na tumba, não. Ele ressuscitou, vive e reina para sempre. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Muito obrigado por poder abrir a porta do seu lar e nos receber. O tema de hoje, do nosso guia de estudo, é o pecado na terra. Uau! Vamos estudar então? Vamos orar antes? Você aceita orar comigo? Vamos abençoar a tua casa e a tua vida nesse momento, mais do que já está abençoada. Vem comigo, oremos. Poderoso Deus, vamos abrir a tua palavra. Fale aos nossos corações, nesses poucos minutos que vamos estudar, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. No eterno nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. O pecado na terra é o título. Quando eu estou lendo esse guia, tá bom? Que você recebeu um aí também. Se você não recebeu, já peço o seu guia de estudo para a dupla missionária que está na sua casa, tá bom? Vamos lá? O pecado na terra. Quando olhamos para o sofrimento e as injustiças que estão ao nosso redor, perguntamos por que tudo isso? Por que tanta violência, tantas doenças, tanta fome? Quem é o culpado de todo este sofrimento? Por que temos que enfrentar a morte e a dor da separação dos nossos queridos? O mal surgiu no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz. Ele foi expulso do céu e tornou-se Satanás, que quer dizer adversário. Ele veio a este mundo recém-criado e levou ao pecado Adão e Eva, os primeiros habitantes deste planeta. Com o pecado veio a miséria e o sofrimento e, finalmente, a morte. A Bíblia nos revela como tudo aconteceu. E é justamente sobre esse ponto, como tudo aconteceu, que nós vamos estudar agora. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15. Vamos lá? Gênesis 2, verso 15. E a primeira pergunta é: que duas atividades Deus deu a Adão quando colocou ele lá no jardim do Éden? Vem comigo, vamos ver. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, verso 15. Está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Quais foram as duas atividades? Cultivar e guardar. Algumas pessoas dizem assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho. Meu amigo, foi Deus. E aí, vai encarar? Veja bem, o Senhor Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden com uma finalidade: vocês cultivem, ou seja, a primeira profissão do mundo, jardinagem, cultivo do jardim, cultivo das hortaliças, guardar. Eles guardavam o jardim. Por quê? Por que eles guardavam? Pois é, isso mesmo. Satanás já tinha se rebelado no céu. Já tinha havido a guerra no céu. E agora eles guardavam o jardim justamente deste inimigo cruel. Lendo um pouco mais a respeito sobre isso, nós descobrimos que o único lugar do jardim que o inimigo poderia estar era lá naquela árvore que Deus tinha proibido eles de comer. É isso mesmo. E olha só que interessante.
é justamente a pergunta número 2, nos faz entender como foi que ele foi expulso do céu. Olha só, quem veio a este mundo para interromper a felicidade do homem? Você já sabe, eu já te falei, mas olha o texto da Bíblia. Lucas capítulo 10, verso 18. Vamos lá? Lucas capítulo 10, o versículo é o 18. Está escrito assim, leia comigo. Você já encontrou? Não? Vou esperar você um pouquinho. Se você não encontrou ainda, vou te pedir toda a atenção agora, porque eu vou ler com você ou para você. Lucas 10, versículo 18. Está escrito assim: Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele era um anjo, portador de luz. Ele era o responsável pelo coral celestial. Era o regente do coral celestial. Ele era o guardador dos 10 mandamentos. Ele era um ser que todos os outros anjos o admiravam. Mas ele usurpou a posição de Deus, quis usurpar a posição de Deus, e foi expulso do céu e caiu na terra, no planeta Terra, e a Bíblia diz, Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Jesus venceu Satanás no céu. Era um anjo e se transformou no adversário. Isso significa Satanás, adversário, inimigo. Mas vamos para a pergunta número 3. O que levou o anjo Lúcifer, transformado em Satanás, a ser expulso do céu? Esta pergunta é muito interessante. Mas antes de ler Ezequiel 28, 17, deixa eu te dizer uma coisa. Isso que eu vou te dizer é muito importante. Repita comigo. O mal não se explica. Você pode repetir de novo? O mal não se explica. Quer que eu te explique por que o mal não se explica? Porque a partir do momento que você tenta explicar o mal, você está tentando justificar a maldade. Uma pessoa que comete o mal por querer fazer o mal não se justifica. Te explico melhor. Um pai pega um bebê de 3 meses e joga do 6º andar de um prédio. Isso aconteceu alguns anos atrás. Por mais que esse pai, se eu posso chamar uma pessoa assim de pai, mas por mais que essa pessoa se justifique, tem justificativa? Pegar um bebê e jogar? Tem justificativa? Resposta: não. Então, o mal não se justifica. Principalmente quando você recebe somente o bem, o mal não se justifica. Me faço entender? Não? Vou te explicar. Ele era um anjo poderoso no céu. Não tinha por que ele se rebelar. Entendeu? Por isso que o mal não se justifica. Era só ele ser o que Deus fez ele para ser. Um anjo portador de luz. Mas vamos ver o que aconteceu então. O que a Bíblia diz a respeito disso. Vá para o livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Ezequiel 28, versículo 17. Acharam aí? Ezequiel 28, o verso é o 17. Leia comigo, por favor. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra, para que te contemplem. O orgulho, cuidado com o orgulho. Satanás foi expulso porque se achava mais poderoso, orgulhoso do seu próprio eu, ego. Cuidado com o ego. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva os demais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso,
Interessante, né? Eu já comecei a ler a resposta do 7. E por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus facilmente poderia ter matado Satanás. Você concorda comigo? Ele é mais poderoso. E por que não matou? Deixa eu te falar. Se Deus tivesse destruído Satanás de uma hora para outra, estaria dando um ponto de interrogação na mente de todos os outros anjos. Será que Lúcifer estava certo? Então, Deus, que é onisciente, dá um prazo de tempo para ele fazer a sua obra. E esse prazo de tempo já está finalizando. Amém? Já está findando o prazo do diabo. E é por isso que nós estamos vendo tantas tragédias no mundo. Porque ele sabe que o prazo que ele tem está acabando aqui na Terra. É por isso que nós vemos tanta tragédia. Maremoto, terremoto, tsunami, inundação, guerra, fome, peste, miséria. Por quê? Porque ele está desesperado. Ele foi derrotado nos céus, ele foi derrotado no deserto. Jesus jejuou 40 dias, ele foi tentar Jesus. Jesus o venceu no deserto. E quando Jesus morre na cruz, ele pensou que ele tinha vencido, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou. Isso mesmo, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou e nos dá o direito da vida eterna. Em Jesus, você e eu somos vencedores, mas sem Jesus, somos perdedores. Não abandone Jesus por nada. Não o deixe por nada. Somente ele pode vencer este inimigo. Algumas pessoas até brincam, eu piso no diabo, eu faço isso com o diabo. Meu irmão, Jesus foi afrontado por Satanás. Olha o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7 até o 9. É a pergunta número 4. Para onde Lúcifer foi atirado quando foi expulso do céu? Você já sabe, para a terra. Mas olha só o que acontece em todo esse enredo do capítulo 12 de Apocalipse, versos 7 a 9. Vamos lá? Vamos comigo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 9. Acompanha comigo a leitura. Essa leitura é muito importante. Você não pode ficar sem ler esta passagem, a menos que você não tenha uma Bíblia aí na tua mão, tá? Mas, você concluindo esse estudo, você receberá a tua Bíblia. É isso mesmo. Você vai receber a tua Bíblia. É só você completar o estudo certinho e você vai ter a tua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9. Leia comigo. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Quem é o dragão? Isso mesmo, Satanás. Quem é Miguel? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Miguel é um dos nomes dado a Jesus Cristo. Isso mesmo, Miguel e os seus anjos. Nós cremos que Jesus Cristo, ao ter o nome de Miguel, ele é o arcanjo, ele é o chefe dos anjos, ele luta contra Satanás e o vence. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Quem é o dragão? O diabo. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles nos céus. Versículo 9 agora. E foi expulso o grande dragão. Olha o tanto de nome que o diabo tem. Dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O diabo não veio sozinho, veio com os seus anjos. Ou seja, o diabo tem agentes nesse planeta. O diabo não é onipresente, como Deus é onipresente, mas ele tem agentes por todos os lados. Uma terça parte de anjos foi expulso do céu para a terra, e essa terra então está infestada de demônios que nós não conseguimos ver, não conseguimos ouvir. Ou será que ouvimos? Deixa eu te explicar. Nem todo pensamento que você tem é teu. Nem todo sentimento que vem a você é teu. Eles trabalham disfarçados. Eles trabalham disfarçados. E nós vamos estudar um pouco mais sobre isso.
mas eles foram expulsos do céu, vieram para a terra. Os demônios moram na terra. O planeta Terra está do jeito que está, porque tudo que eles fazem é tentando jogar culpa em Deus. E existem pessoas que acreditam que porque tem seca em um lugar, chuva demais no outro, se Deus é bom, por que isso? Meu amigo, o diabo existe, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus também é a própria existência, Ele trouxe a existência, Ele criou todas as coisas, Ele não criou o diabo, Ele não criou Satanás, Ele criou um ser bom, mas por livre e espontânea vontade, esse ser decidiu ser mal. E aí está a prova do grande amor de Deus. Deus permite cada ser tomar as suas escolhas. E nós, hoje, estamos tomando uma escolha certa, estudar a palavra de Deus, colocá-la em prática e viver para subir aos céus. Parabéns pela sua decisão de estudar a Bíblia e colocar a palavra de Deus em prática. Então, o diabo veio sozinho para a terra? Não. Foi expulso do céu e com ele veio os seus anjos. Houve uma batalha no céu. O lugar onde haveria paz foi o lugar que houve a primeira guerra. Mas a notícia é boa. Está por terminar toda a tragédia deste planeta. Acredite. Está escrito e nós vamos estudar. E nós vamos ver que o ponto final do diabo está chegando ao fim. O ponto final da história da tragédia que o diabo trouxe a este mundo está chegando ao fim. Amém? Vamos continuar então? Vamos para a quinta pergunta. Pelo pecado, isto é, pela obediência a Satanás e desobediência a Deus, qual foi a sorte do homem, referindo-se a Adão e Eva? Então, a desobediência a Deus é pecado. A palavra pecado significa desobediência a Deus. Isso. Na Bíblia, a palavra pecado aparece no grego como hamartia, que quer dizer errar o alvo, ou pechar no hebraico, que quer dizer rebelião. Todas as vezes que nós pecamos, essa palavra vem do latim pecado, é porque nós nos rebelamos ou estamos errando o alvo. Não erre mais o alvo, não se rebele contra Deus. Adão e Eva se rebelaram contra Deus quando não deram ouvido à palavra de Deus. Então você e eu precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, guardar os seus ensinos para não ter consequências terríveis. E olha só qual foi a consequência de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Vamos lá? Gênesis 3, o verso 23. Lembrando que Deus tinha dado um jardim lindo para eles, né? Mas olha só o que acontece quando eles desobedecem. Gênesis 3, 23 está escrito assim: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Da mesma forma que Deus expulsa o anjo Lúcifer dos céus, agora expulsa Adão e Eva do jardim, com uma pequena e muito significativa diferença. Sabe qual? Quando Satanás foi expulso do céu, não tinha mais chance para ele. Foi expulso, acabou a chance para aqueles anjos que foram expulsos junto com o diabo, acabou a chance para eles. Não tem mais chance. Não tem mais perdão para eles. Agora Adão e Eva não. Deus planejou algo maravilhoso para Adão e Eva. Mesmo tendo expulsado eles, inclusive foi por isso que Deus expulsou eles. Deus expulsa Adão e Eva do jardim para dar uma nova oportunidade. Como assim? Vou te explicar. Hoje não, no próximo estudo. É uma grande satisfação saber que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Então, nem tudo que aparentemente foi mal, é mal. E eu vou te explicar isso melhor no próximo estudo. Vamos para o livro de Romanos agora. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas a pergunta sexta é assim, ó. Além de expulso do paraíso, que outra consequência trágica trouxe o pecado a todo ser humano? Foi uma tragédia realmente. Adão e Eva não precisavam ter saído do jardim, era só obedecer.
A raça humana estaria livre de toda a tragédia que hoje nos acomete. Mas, como eles foram expulsos, Deus tinha um plano e tem um plano. É por isso que você está assistindo esse vídeo. Por causa do plano da redenção. Deus quer salvar você. Agora, preste atenção. Muita atenção. Olha só, além de ser expulso, olha a tragédia que aconteceu. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, verso 12. Novo Testamento, Romanos 5, versículo 12. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão, isso mesmo. E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então eles, além de ter sido expulsos, agora Adão e Eva vão morrer. Isso mesmo. A morte só veio por causa da desobediência. E quem trouxe a morte ao mundo? Satanás. Satanás é o autor da morte. Jesus Cristo certa vez disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo é o caminho, Satanás é o descaminho. Se Jesus Cristo é a verdade, Satanás é o pai da mentira. E se Jesus Cristo é a vida, Satanás trouxe a morte. Qual desses dois caminhos você vai escolher hoje? Parabéns, o caminho de Jesus Cristo. Agora, olha só o que diz a sétima pergunta e final. A pergunta é: tem Deus prazer no pecado e na morte do pecador? Você lembra que eu tinha lido um pedacinho bem lá no começo do estudo? Hoje? Sim. Deus não tem prazer na morte do pecado. Não, do pecador. A morte do pecado vai ter. Mas do pecador, Deus não tem prazer. Deus não quer que o pecador morra. Ele quer que você mate a sua natureza pecaminosa. Sim, Ele quer que você destrua ela, mas você e eu não temos força para destruir a nossa natureza pecadora. Quem é o único que pode te dar força para você vencer os teus maus desejos? Ele mesmo, aquele que venceu a morte. Vamos para o livro de Ezequiel 33, verso 11, e vamos confirmar se Deus ele tem prazer na morte do perverso. Eu já te falei que não, mas vamos confirmar? Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Leia comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Deus não quer que o povo morra. Deus quer que as pessoas vivam, mas infelizmente escolhem caminhos do mal e morrem antes do tempo. Isso mesmo que você ouviu. Tem algumas pessoas que dizem assim: a pessoa tem a hora para morrer, ninguém morre fora da hora. Só que o quinto mandamento diz para mim que pode morrer antes da hora, sim. Sabe qual é o quinto mandamento? Da Bíblia, eu estou falando da Bíblia. Quinto mandamento da Bíblia diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O pai e uma mãe que teme ao Senhor vai querer o bem do filho, vai dar conselhos para o filho, para ensiná-lo, para repreender, corrigir, educar, assim como a palavra de Deus faz. Mas se o filho não obedece, não honra o pai e a mãe, infelizmente vai perder a vida mais cedo. Talvez você conheça alguma história de pessoas que perderam a vida mais cedo por causa das desobediências. Amigo, não tenha dúvida disso. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte também. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Busque a Jesus. Pare de se iludir com as coisas deste mundo. É só ilusão. Pergunta número 8 e final. Tendo o homem perdido pelo pecado o paraíso e a felicidade e a vida, o que Deus veio fazer neste mundo através do seu Filho Jesus? Isso mesmo, você já sabe a resposta. Está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Vamos lá, vamos ler na Bíblia. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, o verso é o 10. Leia comigo, por favor. Diz assim: porque o Filho do Homem, olha só outro título, Filho do Homem, está se referindo a Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus também é chamado de Filho do Homem. Ele veio buscar e salvar quem? O perdido. Jesus certa vez disse assim: eu sou o alfa e o ômega. Você sabe o que é alfa e ômega? A primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus tem vários títulos. E um deles, o Filho do Homem. Ele veio e, como um milagre, nasceu de uma virgem. Viveu neste mundo. Experimentou dores e sofrimentos. As piores tentações que um ser humano pode passar. Ele sofreu em teu lugar, em meu lugar. A dor que era dele. Não. A dor que era nossa. Ele sofreu por amor. E é justamente sobre esse tema que vamos falar no nosso próximo estudo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta está aqui. É a pergunta final. É a tua decisão e a minha decisão. Sabe qual é a nossa decisão? Reconheço a existência do pecado e do mal. Você reconhece? Você percebe o tanto de maldade, a existência do pecado nesse mundo? Eu também. Aceito de coração a salvação que Cristo trouxe para o homem. Eu aceito, e você? Amém? Glória a Deus! Jesus não morreu em vão. Você aceitando a salvação que Jesus Cristo trouxe é mais que suficiente para compreendermos o quanto Ele te ama. Justamente por isso, só pelo fato de você aceitá-lo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele abandonou o céu por você. Agora, eu e você, nós, reconhecendo isso, abandonaremos os nossos maus desejos, os nossos maus caminhos, por amor a Ele, para receber o céu. Esse é teu desejo? Amém! Posso orar por você? Posso orar pela tua família? Oremos então. Poderoso Deus e eterno Pai, hoje nós tomamos uma decisão. Queremos que o Senhor reine em nosso coração. Queremos que o Senhor permaneça conosco, nos livrando de todas as ciladas do inimigo que mora neste mundo, para que um dia venhamos a morar contigo no céu, Senhor. Abençoa esta família e esta casa, na qual abriu as suas portas para essa dupla missionária. Abençoe, Senhor, todo este lar, no eterno nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, abençoe a tua família. E não se esqueça, o próximo estudo é muito importante. Não perca. Perdão e salvação é o título do próximo estudo da nossa série Paixão de Cristo. Um forte abraço. Deus abençoe você e toda a sua família.